Olá! Boa noite! Estamos iniciando a nossa live de hoje. Maria, boa noite, Alexandre! Vamos lá! De hoje com Alexandre, gerente de RH da Duratex. Tudo bem, Karen? Oi, Alexandre, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Desculpa aqui o mau jeito, mas hoje meus recursos aqui de informática Abaixa um pouquinho. variar, né? Eles estão me sabotando. Mas só eu estou tentando conectar aqui contigo, Alexandre, Tá no legal. Facebook. Parece que o Facebook essa semana lançou uma possibilidade de fazer a mesma interação do Instagram. Entendi, dá para fazer os dois ao mesmo tempo, né? Para fazer ao mesmo Mexe no tempo, pé. Instagram e Facebook, com essa interação. Uhum. Geralmente eu fazia eu fazia no Instagram e deixava o Facebook conectado, né? E, aí, Entendi. e agora existe, parece, a possibilidade agora de fazer Instagram e Facebook, fazer essa troca aí também contigo. Deixa eu só ver se realmente vai aparecer essa possibilidade aí de conseguir te chamar. Tá Mas, bom. primeiramente, eu quero te agradecer aí Obrigado por você pelo convite. seu tempo e a sua disponibilidade de estar conosco, esclarecendo esse tema aí tão interessante, né? E ao mesmo tempo, eu diria que polêmico em tempos de Covid, em tempos de pandemia, né? Sim. Como a gente manter a inteligência financeira nesse ambiente corporativo É, manter a sanidade, né? financeira e mental, né? É verdade. Gente, porque muitas empresas precisaram de alguma forma, não só as empresas, colaboradores, mas como todos nós, acho que mundialmente precisamos nos adequar a essa necessidade. Sim. E aí eu fiquei muito curiosa, e foi quando eu te convidei para a gente conversar um pouco mais sobre como as empresas têm lidado, né, com essa questão, até porque Sim. existem muitas questões, algumas empresas, elas realmente... Alexandre, eu realmente não estou conseguindo te chamar, tá, no Facebook. Eu vou deixar o Facebook aqui conectado. Tá bom. Instagram bem posicionado de volume para ver se as pessoas conseguem te ouvir bem, mas realmente eu não consegui achar aqui o link. Mas vamos lá. Vamos E lá. a curiosidade contigo é saber como que anda isso. Mas eu vou me apresentar, né? Eu sou Karen, sou mentora e instrutora financeira. Para quem Sim. não conhece ainda, eu estou aqui com vocês para tentar passar o máximo possível de conhecimento, sabedoria nessa área e estar trazendo assuntos inovadores e realmente interessantes que possam agregar para todas as pessoas no que diz respeito à inteligência financeira, educação financeira, consciência financeira, para pessoas físicas, pessoas jurídicas e assim vai. E Sim, aí, fundamental. Alexandre, porque primeiramente, eu quero agradecer, como eu já falei, eu quero agradecer e quero trazer esse assunto à baila, que é como que esse ambiente corporativo tem se comportado aí no que diz respeito à inteligência financeira. Mas eu queria pedir primeiro para você se apresentar, Alexandre. Claro, claro. Meu nome é Alexandre Cuquier. Eu tenho já mais de 25 anos aí de experiência na área de recursos humanos, né? Passei por grandes empresas, empresas, né, automotiva, empresas de bens de consumo, e desde 2017 eu estou na Duratex, né, que é a líder, né, no segmento de materiais de construção, tanto painéis, chapas de madeira, né, para você preparar móveis seriados, móveis planejados, para pisos, né? Os pisos Duraflor são bastante famosos no mercado. E tem outras divisões também, né? Eu trabalho na divisão da madeira, mas a Duratex é a líder também, né, no mercado de louças sanitárias e metais sanitários com as marcas Deca.
como chuveiros Hidra, todos, né, os materiais ligados à parte hidráulica da Hidra. E recentemente, né, há cerca de 2 anos, nós compramos também uma divisão de revestimentos cerâmicos, né, que tem as marcas Portinari, Portobello, tantas outras marcas que estão aí no dia a dia, né, de praticamente todos os brasileiros. Então, a Duratex, como eu te falei, desde 2017, trabalhando lá, desde 2015, mais ou menos, 2015, a empresa tem passado por um processo de transformação cultural, de se adaptar mais agilmente às demandas do mercado, manter essa liderança, coisa que é tão difícil. E esse período de pandemia trouxe desafios únicos, né? Não só para a minha experiência como recursos humanos, mas também para a companhia. Né? Então, a empresa, desde o início, ela estabeleceu um comitê de crise para fazer uma análise diária da situação, porque a empresa está trabalhando basicamente com 3 pilares. Né? A primeira questão fundamental é a proteção da força de trabalho. E aí nós estamos falando de medidas de saúde, segurança, prevenção, saúde mental, preparação financeira, né, para esses momentos, né, que nós estamos enfrentando. Então, existe, né, um cardápio super grande de medidas que a companhia está tomando desde o início para proteger a sua força de trabalho. O segundo ponto é não deixar de lado a sociedade onde ela está incluída. Né? Quer dizer, a Duratex tem feito um processo grande tanto de doações em dinheiro, quanto doações dos seus materiais de construção para equipar hospitais de campanha, para melhorar a condição de hospitais em regiões onde ela atua. Temos, né, doações importantes no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Nordeste. Então, onde nós temos plantas, a gente teve ações sociais importantes. E o terceiro é uma comunicação muito efetiva e transparente com o colaborador. Porque desde o início o governo tomou medidas muito importantes de flexibilização das relações de trabalho, né? Permitiu suspensão de contrato de trabalho, permitiu redução de jornada com a redução proporcional de salário, e a Duratex tomou uma medida que, se não foi única, mas foi bastante rara no segmento, né, que a gente atua, de matéria de construção e nas empresas como um todo, que foi não tomar nenhuma medida que tivesse um impacto financeiro de redução de salário ou de suspensão de contratos. Muito interessante. Desculpa, Alexandre, mas é muito claro. interessante. E, né, nesse cenário que é totalmente incerto, né, essa relação de trabalho, né, constante, em pandemia ou não, em mudança, tem muito. Agora, especificamente, por conta da pandemia, esse desafio econômico, que foi essa série de insegurança que gerou para o colaborador e para os parceiros de vocês, né? Porque Sim. Parceiro de negócio, parceiros internos, né? Vocês claro. internos também, né? Sim, sim. A questão aí. Tendências que as pessoas necessitaram se especializar, profissionais têm feito. Sim. Essa questão financeira foi uma coisa que aconteceu muito cedo, né? Primeiro, o medo do desemprego. Né? Algumas empresas saíram na frente e tomaram decisão, né, com movimentos como o movimento Não Demita, por exemplo, um grupo pequeno de empresas, mas grandes e responsavelmente, socialmente responsáveis, né, tomaram essa decisão de congelar, né, qualquer tipo de desligamento. Teve um grande grupo de empresas dos mais diversos portes que teve que realmente fazer ajustes de quadro de pessoal, né, fazer desligamentos e adaptar, né, não tanto no setor de serviço quanto na indústria, no comércio, mas no setor industrial houve realmente um redimensionamento de produção em várias organizações. A Duratex, através do seu conselho de administração, né, que tem um compromisso com o país, é uma empresa nacional, né, de capital nacional, profissionalizada, com ações na bolsa, uma empresa realmente muito, com uma gestão muito transparente e eficiente, mas que tem esse caráter também de responsabilidade com a sociedade brasileira, né, por ser uma empresa nacional. Desde o início tomou a decisão de não fazer redução de jornada de trabalho nem redução de salário. Então, quais foram as primeiras medidas de impacto econômico para o colaborador? Dizer, olha, nós não vamos deixar de demitir se houver algum planejamento por conta de mérito. Ou seja, se a pessoa tiver problemas de desempenho, vem apresentando problemas de desempenho, etc., nós não vamos deixar de tomar as medidas que já seriam tomadas no momento pré-pandemia, simplesmente porque houve um período de
estabilidade das pessoas, né? A empresa tem essa questão, um dos valores muito importantes é realmente do resultado da meritocracia. Mas, ao mesmo tempo, ela também pegou e deixou muito claro para os seus colaboradores que não iria fazer redução da capacidade financeira deles. Muitos chegaram até nós e falaram, eu estou disposto, olha, reduz meu salário aí em 30%, reduz a minha jornada, eu estou até, contanto que eu não perca o meu emprego. Né? Muita gente chegou a procurar lideranças e comentar isso. Né? Tá. E pode falar. Não, e também nós temos que contar que é do grupo Itaúsa, né? Sim, sim. É um grupo economicamente forte. É muito Né? preocupado, né, com Sim, sim. E realmente que tem todo na realidade, uma herança financeira, né? Sim, sim. A gente é do ramo industrial, né, do grupo. Então, assim, os desafios são de ordem diferente do banco, por exemplo, que é a maior das empresas do grupo, né? Que tem outras características e talvez tenha um aspecto financeiro diferenciado. Por ser uma empresa do grupo industrial, a gente trabalha com desafios de custo de produção, desafios de faturamento. Né? Nós perdemos, a gente no primeiro mês né, de abril, que foi o primeiro mês cheio, a gente tinha uma expectativa de perda muito grande de faturamento e que não se, com muito trabalho, a gente conseguiu ter uma queda menor do que o esperado. A gente acabou de publicar o nosso balanço, né, trimestral, que é um balanço realmente muito aquém da expectativa do que o mercado esperava, ou muito aquém do que a gente tinha se proposto no nosso orçamento anual, mas que está muito além do que o primeiro mapeamento que a gente fez quando saiu o Covid. Né? Várias empresas do nosso segmento saíram desligando colaboradores, dando férias indiscriminadamente para todos os colaboradores, paralisando produção. O que Duratex fez? A gente, primeiro, manteve a produção durante algum tempo para se estocar e garantir um nível de entrega bastante rápido, ágil para os nossos clientes, que é uma empresa basicamente B2B, né, que trabalha com empresa, né, tanto fabricantes de móveis quanto lojistas, né, de grandes lojistas e magazines que vendem materiais de construção. Então, trabalhamos no processo de estocagem primeiro, então não desligamos colaboradores. Num segundo momento, quando a gente entre abril e maio, a gente percebeu que a demanda realmente iria cair bastante, o que nós fizemos? Colocamos os nossos colaboradores em férias, então demos férias coletivas, praticamente teve... Para eles, como foi isso? Porque então, financeiramente, de algum ponto de vista, eles criaram e como que foi essa repercussão? Porque e vocês fizeram um programa muito legal de Covid. Eu entrei no analisei, vocês fizeram dicas, né? Dicas, é isso mesmo. Pequenas dicas, mas dicas importantes para que eles se estruturassem e, inclusive, vocês mencionaram essa questão das férias, né? Para que eles realmente não usassem o valor das férias para outras questões e realmente mantivesse isso daí como uma reserva, que eu chamo de reserva de importância, mas o mercado chama de reserva de emergência. Sim. Assim, o que é incomum, né? É incomum. O impacto deles receberem as férias, vocês têm uma equipe ainda de uma equipe de suporte, vocês receberam algum feedback? Vocês fizeram uma leitura disso financeira? Como que foi esse impacto financeiro desse recebimento antecipado das férias ou o impacto financeiro na vida deles? Sim, num primeiro momento, vários deles ainda estavam se adaptando a essa questão da queda de demanda, se sentiram um pouco desconfortáveis de tirar férias num período que não poderiam viajar, não poderiam estar tendo, de repente, um planejamento familiar prévio de férias, né? Então, num primeiro momento, até alguns se sentiram um pouco desconfortáveis, é necessário, etc. Outros, por outro lado, viram que, nossa, é um adiantamento de dinheiro da empresa, né? Porque, na verdade, a empresa adiantou férias, pagou 1/3 de férias, né? Então, assim, tudo isso é uma saída de caixa até além do que o que estava esperado pelo período normal se não tivesse pandemia, né? A empresa ela teve que buscar fontes, né, de financiamento para poder fortalecer o seu caixa, tomar as decisões que a gente acreditava que eram as mais importantes para manter o nosso colaborador tranquilo, para que ele pudesse se planejar financeiramente e se organizar num momento de pandemia, um momento de incerteza. E garantir uma retomada rápida e segura, que foi o que acabou acontecendo a partir do meio de maio, quando a gente
começou a tirar as pessoas dos períodos de férias e a demanda começou a crescer novamente para materiais de construção, a gente já tinha o nosso time preparado, não tínhamos reduzido, parado linhas por falta de pessoas trabalhando. A gente colocou as fábricas, boa parte delas, paradas, mas em manutenção, para estarem preparadas para a retomada. Os colaboradores em casa, com toda a orientação em termos de segurança, de saúde, de distanciamento social e com uma reserva financeira para que pudesse passar pelos momentos mais difíceis. Né? Vocês conseguem fazer essa leitura dessa reserva financeira, se realmente eles usaram como reserva financeira ou se eles usaram esse valor ou para quitar dívida ou para consumir, que Sim, sim. Não, é o que pode acontecer, né? Usual do brasileiro, né? Vocês Sim. fazer uma leitura disso, se realmente esse dinheiro foi reservado, se esse dinheiro foi utilizado de uma forma inteligente financeiramente? Sim, sim. A orientação que a gente teve, é importante que a gente tenha área de recursos humanos em cada uma das nossas unidades. Né? Então, assim, o RH foi muito solicitado porque quando chegava o olerite da pessoa com valores muito acima, essas pessoas muitas vezes ou podiam pegar e, como você falou, dispor do dinheiro quitando dívidas ou fazendo consumo, mas depois de 30 dias elas não teriam mais a verba correspondente ao seu salário no período de pagamento normal. Né? Então, cada área de recursos humanos foi preparada, instruída para explicar, junto com seus gestores, obviamente, né, junto com os gestores, explicar para os colaboradores que aquilo era, na verdade, uma antecipação de valores. O que havia extra era apenas o pagamento de 1/3 do adicional de férias, né, que é legal. Então, aquele era um dinheiro que a pessoa podia compor um fundo de reserva, etc., ou fazer quitação de dívidas, ou o que quer que seja, né, ou algum tipo de consumo. O resto era um salário normal que só viria no final do mês, mas a gente estava antecipando porque deu férias coletivas. Né? Teve pessoas ou unidades da empresa que tiveram uma extensão maior do que 30 dias. Então, a gente antecipou férias que não tinham, eram férias futuras, né, como se chama, que você ainda não tinha nem começado o período aquisitivo. A gente deu férias antecipadas para quem não tinha o período inteiro ainda completo. Então, acabou sendo quase uma chuva de liquidez, como o Banco Central acabou fazendo, né, de alguma forma no mercado. Né? A gente permitiu ao colaborador fazer esse seu planejamento financeiro, mas tudo isso de acordo com uma estratégia. Né? Qual que era a estratégia? Era garantir que no período de baixa de produção, os colaboradores estavam todos ativos dentro da companhia, preparados para, tomando as medidas de saúde né, e segurança necessárias, para na retomada todos eles não estarem preocupados com o estariam os seus vencimentos ou como seria o seu processo financeiro. O que de fato aconteceu. E te fazendo uma pergunta, sinceramente, eu sei que vocês têm um programa que ajuda de Você acredita que eles tenham essa consciência financeira de realmente utilizar de forma... Você acredita que eles têm que utilizar de forma inteligente esse dinheiro? Eu acho que aqueles que tomaram decisão, muitos deles foram tomados pelo medo ou pela preocupação do futuro desemprego, porque, obviamente, continuou acontecendo no mercado ações de redução de força de trabalho, então a Duratex poderia a qualquer momento também tomar essa decisão, talvez na visão do colaborador, então talvez alguns tenham sido previdentes. Outros podem ter aproveitado, talvez, para fazer essa quitação de dívidas. Eu não acredito que muitos usaram para consumo, não. Né? A minha sensação é que, até pela procura das pessoas em relação ao RH, porque quando a pessoa começa a ter dificuldades ou usa o dinheiro além do necessário, num período normal, quando antecipa férias, tem gente que se enrola. Então, a gente preparou um demonstrativo né, de pagamento, mostrando onde estavam os valores normais, onde estavam os valores excessivos, e mostrando que lá na frente a pessoa não teria um rendimento para receber. Eu acho que como não houve uma procura intensa por empréstimo consignado, que seria um reflexo, né? A pessoa pegou, gastou aquele dinheiro e aí depois se viu endividada e precisou pegar empréstimos consignados dentro da companhia. A gente não viu esse aumento de empréstimo consignado significativo. Então, mas não por consciência, sabe, Karen? Eu acho que falta muito para o brasileiro, e eu acho que o colaborador da Duratex não é muito diferente. Falta um pouco de orientação financeira, falta de uma visão de poupança, né? As pessoas não estão preparadas muitas vezes, né? Emocional. Isso que eu ia te perguntar. Vocês têm um trabalho aí, eu não sei o nível do trabalho de orientação financeira, de mentoria, né? Mas eu te pergunto, emocionalmente, você acredita
que não só os seus colaboradores, mas quem você convive, mas principalmente os seus colaboradores, que eles emocionalmente estão preparados financeiramente, têm estratégias financeiras Não. importantes, organização financeira. Não, não. Como eu te falei, isso o brasileiro como um todo tem dificuldade, né? Eu vejo isso. Não é uma cultura do país, uma cultura de poupança. Você vê que a poupança interna no Brasil é muito pequena perto de países mais desenvolvidos, né? E como a gente acessa o nível de endividamento dos colaboradores em empréstimos consignados, etc., a gente sabe que as pessoas realmente hoje não têm essa consciência, têm essa dificuldade, né? A companhia, nesse momento, procurou ter alternativas, criar vídeos, proporcionar orientação local, né, para as pessoas poderem estar recebendo essa organização. Nós temos um programa de assistência ao empregado que, além né, de apoio psicológico, assistência social, etc., um programa 0800 com atendimento muito interessante, até de acompanhamento legal, de acompanhamento psicológico, e também orientação financeira. Quem tiver qualquer colaborador ou dependente pode acessar esse programa, né, de assistência ao empregado para poder estar recebendo até orientação financeira. Mas não é um programa estruturado, e eu acho que isso, sim, é uma coisa que existe uma carência né, no país de formação das pessoas, desde a escola, né, desde o ambiente escolar, né, até a vida adulta. As pessoas geralmente não conseguem ter esse tipo de disciplina, organização e nem acesso a pessoas para apoiá-las, né? Isso até é muito interessante, porque eu te perguntei se as pessoas têm essa organização, se realmente tem essa cultura, porque na realidade, culturalmente, nós não fomos criados, né? De um tempo para cá que realmente nós estamos tendo essa informação muito grande sobre inteligência financeira, educação financeira. Me fala uma coisa, você acha que realmente, para a organização financeira, as pessoas realmente têm essa cultura de preparações, como fazer uma mentoria financeira como eu faço, né? Instrução financeira, que é atuar em conjunto, trabalhar com a experiência da pessoa, com a mudança dela, o comportamento dela perante o dinheiro, usar essa, Sim, né? Porque qual é a minha ideia, né? O que eu faço com os meus mentorados? Eu trabalho a mudança de mentalidade, do comportamento dele perante o dinheiro, né? sim, Eu uso a minha experiência para transbordar, para passar para ele essa na realidade esse instinto, né, de realmente poder se conectar com a emoção, né, de poder realizar os seus sonhos, mas não antecipar seus sonhos, né? Essa é a sim. realidade. Poder realizar eles de forma planejada, de forma estruturada e Hum. chegar o que eu chamo da riqueza dos seus sonhos. Você já viu algum trabalho? Existe esse trabalho na empresa? Você já viu empresas com um trabalho mais direcionado, como eu faço? Existe esse apoio de vocês mais personalizado? Como que é isso no ambiente? Não, eu acho que esse é um ponto, talvez eu acredito até um tipo de trabalho que você realiza bastante mais recente dentro do mercado, né? A gente conhece e trabalha com isso, né, com recursos humanos há muitos anos, em um processo de coaching de carreira, né, de orientar as pessoas para perseguir os seus sonhos, seus objetivos do ponto de vista de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento de gaps, né, de competências, né, de capacidades e buscar realmente o espaço nas organizações onde elas gostariam de estar atuando. Então, isso já tem um pouco mais de tempo, né? Esse processo de coaching de carreira, né? Fazemos isso dentro da companhia. Essa questão da orientação voltada para finanças, um coach financeiro, uma mentoria financeira focada em objetivos de conquista, né? Adquirir os seus bens, os seus sonhos, né? Do ponto de vista material, isso é uma coisa que fica à margem do processo de gestão de RH hoje nas organizações principalmente que eu conheça, né? É até legal, Alexandre, você falou uma questão que é um pouquinho, até um além, né? O que eu falo quando eu estruturo com os mentorados e nos cursos, né? E eu estou preparando uma bela surpresa aí para todo mundo, mas eu trabalho o quê? Todos os sonhos, os materiais e os não materiais, porque de algum ponto de vista, você também precisa ajudar, né? Claro. Não material, mas sempre tem uma ajuda o quê? De criar uma rota, né? Porque eu sento com os meus mentorados,
eu elaboro sonhos, que é o primeiro pilar de todos, e daí a gente tem uma rota, e essa rota é uma realização desse sonho. Para quê? Para que ele chegue nessa riqueza do propósito. A gente vai trabalhar o propósito Sim, da pessoa, porque o propósito é o que leva a tudo, né? é verdade. É, esse trabalho, especificamente, ele não diz só sobre dinheiro, porque o dinheiro ele é o resultado. O resultado de um trabalho muito bem feito, de uma rota inicialmente desenhada, né? Eu falo que é inicial porque a gente, quando todo mundo fala, tudo é estratégia. Gente, estratégia é só para começar. Porque no meio do caminho, até rio, no meio do caminho, vai para um afluente, vai para outro. Você tem que ir readequando, né? Tem que ser flexível. E é essa flexibilidade gostosa que eu falo que é no processo de mentoria. Eu pergunto, como que é a tua empresa? Como que é esse trabalho? Você já ouviu falar? Porque eu trabalho muito online, né, com os dados. Eu tenho processo de grupos, tenho processos individuais, tem alguns produtos legais para a empresa, por isso que eu te perguntei mais especificamente na sua. Por quê? Porque trabalha no pontual, com a pessoa, ou em grupo, que é bem legal o trabalho em grupo. Por quê? Porque um vai dando ideia para o outro, um vai interagindo com o outro, um vai apoiando o outro. E é uma dança gostosa. Você conhece alguém que trabalha em alguma empresa, já que você passou por tantas empresas tão... e você conhece alguma empresa que hoje trabalhe mais especificamente nesse rumo? Não, assim, é curioso que você fala, né? Porque um dos impactos que a gente vê imediatos, né, em termos de produtividade, é quando o colaborador está com problemas financeiros. Isso leva, né, a desatenção, a acidentes de trabalho, a riscos, né, inclusive de produtividade, né, de você alcançar resultados piores, riscos de, obviamente, de questão ética, né, de atuação dentro das empresas, porque a pessoa está com problema financeiro, às vezes está administrando recursos da companhia e toma decisões impactadas, né, por conta né, dessas dificuldades financeiras pessoais que tem, né, e muitas vezes segue caminhos incorretos. Então, o que eu vejo hoje muito mais são os malefícios que se traz a falta de planejamento financeiro e a falta de cuidado com a busca do seu equilíbrio financeiro. Então, eu vejo um espaço muito grande e muito interessante, eu acredito, para as organizações de conseguir trazer também esse equilíbrio para o colaborador, que é essencial para a sua produtividade, né? Os benefícios, tem muito benefício, que é um benefício de imagem, porque assim, a gente pensa o quê? Com uma pessoa realizada financeiramente, uma pessoa inteligente financeiramente, bem, né? Porque é a pessoa que tem inteligência financeira e realmente está rica, não é rica só rica no dinheiro, rica como um todo no seu propósito, ela traz uma repercussão para a empresa maravilhosa, porque ela está satisfeita. Isso vai ter um impacto gigante na vida pessoal dela, então é uma preocupação que as empresas têm, né, do colaborador. Sim. Ele consome menos, que é o que você falou assim, pô, já tem um consignado considerável, né, uma instituição, uma organização como a sua deve ter uma grande de consignado, né? Não, a gente até incentiva muito essa questão da poupança. Nós temos um fundo de pensão, né, da Doratex, né, e esse fundo de pensão fechado da empresa, o colaborador fazendo a contribuição, né, dentro dos patamares determinados, a empresa faz a contribuição do mesmo valor do que o colaborador poupa mensalmente, né? Então isso vai formando a poupança, né, futura, né, a previdência, né, complementar da pessoa. Então existe muito incentivo nesse sentido, né? Vários perfis de investimentos dentro de fundo de pensão, né? E a gente tem dentro da Fundação Itaúsa, né, que é a instituição multipatrocinada, lá várias campanhas ao longo do ano para o colaborador buscar essa preparação para uma poupança futura, etc. Né? Mas assim, de novo, são ações individualizadas, né? Não existe uma questão personalizada de olhar a situação da pessoa e ver o que é de longo prazo, o que é objetivo mais de curto prazo e tal, né? A gente trabalha assim, é interessante, você falou que é um perfil da Itaúsa, é mesmo, até hoje, porque eu trabalhei 11 anos no Itaú, né? Eu falo que eu sou Itaú, eu adoro o Itaú, acho o Itaú fantástico. E eu tenho essa previdência até hoje, o Itaú, bom que eu consegui trazer, e eu faço o meu plano de previdência, eu tenho o meu plano de previdência
particular, e todo o meu processo de aposentadoria já planejado, ok? Continuo com a ação nesse sonho na minha aposentadoria, Sim. né? E é muito legal porque a gente consegue trabalhar. Aí, quando você fala assim, nos sonhos, quando a gente trabalha os sonhos e trabalha ou individualizado ou em grupo, você vai trabalhar sempre o sonho de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, até 1 ano. Médio prazo, de 1 ano a 5 anos. De longo prazo, de 5 a... E assim vai, acima de 5 anos. E é legal porque o processo, o que você faz? Você detalha muito, é muito legal, porque no momento, eu tenho muito feedback de mentorado, que fala assim, Karen, é muito legal porque a pessoa consegue enxergar, é muito legal que teve uma que ela falou assim, eu consegui realmente enxergar que eu posso ter um sonho e que realmente isso é possível de ser realizado. E isso é o mais Sim. gostoso de você ouvir, né? Por quê? Porque quando a pessoa realmente está trabalhando no automático, ela desmotiva, ela realmente começa Perde o foco, né? o depoimento de início de mentoria que falava assim, não, eu trabalho no automático, só pago conta, eu tenho a minha família para sustentar, às vezes eu trabalho tanto, não tenho nem tempo de organizar, e é legal porque quando é feito esse trabalho, mesmo, e o legal também, quando é empresa, né? Que existe esse produto para a empresa. Lógico, quando a gente fala empresa, tudo trabalhado, existem, eu monto produto específico, né? A necessidade da empresa. Mas quando a gente trabalha, Certo. é legal porque a ideia de um pode servir para o outro. Uhum. Melhor do grupo se você forma um grupo e um grupo inicia e termina junto, um vai incentivando o outro. Então, você transforma isso numa família. Porque provavelmente, eu imaginando, né, sendo do grupo Itaúsa, vocês têm isso daí também bem internalizado, de viver como se fosse uma família, bem unido, né? Sim, sim. É muito É, legal, porque você trabalha em unidade, não só em união, né? uhum, sim. Não, tem muita troca, assim, entre as organizações, tem muita troca de prática, em RH, né, que é onde eu estou, né, existe um comitê, né, composto pelos diretores de recursos humanos ou vice-presidente de recursos humanos das diversas empresas do grupo, onde, inclusive nos temas, né, agora dessa pandemia, está sendo uma troca muito interessante, porque você tem desde uma Alpargatas, né, que é uma empresa super de consumo, você tem uma empresa industrial, né, mais material de construção como Duratec, você tem um banco, então você tem uma diversidade grande de perfis, né, de empresas lá, e ali realmente existe uma troca muito interessante, né, das práticas, inspiração, né? Legal. Então, e é tudo, né? Eu fiz, não sei se você recentemente conseguiu acompanhar, eu fiz uma maratona, né? E o primeiro pilar dessa maratona foi inspirando. Pela inspiração, eu me lembrei, foi inspirando o sonho, né? Porque a inspiração Uhum. vai mover a gente, né? É. E se mover, porque os sonhos é que fazem valer a pena, valer a pena. Sim, sim, sim. Claro. O que são os sonhos? São os desejos, são os objetivos claros, definição. E transformar, né, Alexandre? Porque mudar, Sim. o que mudar, todo mundo fala, mudar é difícil. Não, não, mudar é fácil. Não, eu até te falei, Que dá trabalho. não, eu te falei dessa transformação cultural que a empresa está passando no perfil, né? E realmente nas características, nos valores, né? Até nas competências que a gente espera dos colaboradores, uma jornada já de 5 anos, né? Mais de 5 anos. E um dos pontos pilares fundamentais foi isso, foi a definição do propósito, né? A Doratec estabeleceu um propósito, que é soluções para melhor viver. Né? Então, qualquer negócio que a gente for entrar, se a gente tomar uma decisão de sair de algum negócio, vai ser porque está ou não alinhado com esse propósito de soluções para melhor viver. E foi a partir daí que a gente conseguiu realmente definir quais são os principais atributos que a gente espera dos colaboradores, quais são os comportamentos que se espera e o que a gente não admite. Então, o processo de transformação cultural, né, ela funciona muito, talvez, como esse método que você está dizendo, né, de estabelecer um propósito, né, de vida e aí buscar os seus sonhos, né? Então, eu faço esse paralelo com o que a gente está vivendo na organização, né? Fantástico. Você pegou, assim, na inteligência financeira, o baseador, né, o que baseia toda a construção do propósito, né? Desculpa, acho que teve uma interrupção Não, aqui. O já que retornou. o que é o pilar mesmo, ele é todo construído em cima do propósito. É o propósito Sim. base, né? Que a pessoa realmente quer,
o que está ali no coração, que arde o coração, que realmente faz ela brilhar, brilhar os olhos, fazer acontecer. E esse propósito geralmente é muito conectado, né? Tem uma conexão mais divina entre ela. E Uhum. disso, ela descobriu o propósito, bora desenhar quais são os sonhos. E são ilimitados, né? Porque o legal é isso. Porque se for para Claro. sonhar, né? Sonho pequeno não tem e outra Dá o coisa. mesmo trabalho, assim, a pequeno e grande, né? O trabalho vai ser o mesmo, você sonhar pequeno ou sonhar grande. Então, qual é a opção? Sim. O que a pessoa vai optar, né? Então, é legal, é gostoso e é muito legal, viu, Alexandre? Eu poder ver que realmente vocês, uma empresa assim desse porte, tem essa visão, né? Além, né? Uma visão que realmente se preocupa com o colaborador, preocupa com pessoas, né? Porque são pessoas, Uhum. somos Sim, sim. e pessoas que realmente, principalmente nesse momento, né, estão precisando de algum suporte. Sim, sim. Todas elas têm os seus sonhos que estão muitas vezes sendo adiados nesse momento, né? E eu acho que uma das grandes preocupações da companhia é garantir a sua perpetuação, né? Quer dizer, a sua saúde financeira como organização, a sua ampliação, né? Se possível, né? De market share, de espaço, né? No mercado, para garantir o emprego e que as pessoas possam desenvolver os seus sonhos, né? Então, eu acho que as medidas que a empresa tomou, né? De cuidado com o equilíbrio financeiro das pessoas, começou já desde o início em não assumir nenhuma das medidas de redução de poder aquisitivo e de renda. Né? Depois passou por garantir medidas de segurança, de saúde, etc., porque antes vem a vida, né? Então, assim, a gente tem que garantir as pessoas vivas, saudáveis, para que possam ser produtivas e colaborar. E depois, num outro momento, né, é tentar passar uma mensagem, uma imagem de que existia uma segurança financeira ao você, por exemplo, antecipar férias. Teve pessoas que tiveram mais de... Quem está, por exemplo, em grupo de risco, que não pode retornar à companhia nesse momento, são pessoas que estão, às vezes, há 60 dias, 70 dias, né, tendo férias antecipadas, férias vencidas, férias futuras até pagamos para muitos, só quando chegou no limite de não ter mais nenhum instrumento, né, da nova legislação, que um grupo muito pequeno de pessoas, a gente pegou e o que a empresa fez? Agora, começou agora no meio do mês de julho, um grupo pequeno de pessoas que já chegou em todas as medidas de antecipação de férias a gente fez a suspensão do contrato de trabalho para esse grupo pequeno, mas com a garantia de complemento do salário que o governo vai fazer, né? Porque você tem aquela questão de você suspender o salário. Então a empresa paga 30% do salário do colaborador, com contrato suspenso, 70% é financiado pelo seguro-desemprego, no limite de 70% do valor do seguro-desemprego do teto atual. Né? E para alguns colaboradores que tiveram contrato suspenso, havia uma diferença. A pessoa poderia perder. E o que a empresa está fazendo? Ela está pagando a diferença para que todo mundo mantenha o seu poder aquisitivo no mesmo nível. Então, essas pequenas pessoas de grupo de risco que precisaram, depois de 4, 5 meses de pandemia, precisaram ter seus contratos suspensos, a empresa está fazendo a complementação do salário para garantir o padrão de vida. Né? Parabéns, Alexandre, parabéns. Parabéns para a Duratex, leva o nosso parabéns aí, porque realmente isso daí é uma medida de extrema importância hoje no momento que a gente vive, né? Onde as Sim. pessoas realmente estão precisando correr porque o dinheiro muda de mão muito rápido, né? É Então, verdade. para que você é da mão dela e vá para outras pessoas, como bancos, Sim. vai. Então, para que ela realmente consiga manter a inteligência financeira e consiga Uhum. ter financeiramente, mentalmente, é o que eu falo, Sem dúvida. corpo e espírito, né? Precisa estar tudo harmonizado, até porque eu tenho aí a experiência de ver muitas pessoas que a família, de algum outro ponto de vista, algum membro da família pôde ser afetado e foi afetado pela pandemia, na sua receita Sim. ou no seu negócio, então, como um todo, né? Então, é legal a gente ver esse tipo de exploração. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Em algum momento vocês fizeram alguma palestra de conscientização, palestra online?
Não, é só... Não. A gente pegou e preparou um vídeo, né, que está até disponível na página do Duratex, né, .com.br, e tem uma página dedicada às ações ao Covid. Então, a gente preparou esse vídeo com aconselhamento de especialistas, né, para passar uma mensagem importante. E preparamos aquela questão de uma forma proativa, mas cuidadosa, de apoiar as pessoas no seu planejamento mediante uma procura, né? Nós não tivemos o desenvolvimento de nenhum curso online nesse momento sob o tema educação financeira. Legal. Você acha importante uma palestra, um curso? Olha, eu acho que sim, né? Assim, conforme vai se avançando e se mantendo esse estágio, né? Realmente, não mesmo colaboradores nossos tiveram perda de poder aquisitivo porque familiares, né? Cônjuge, às vezes um filho, uma filha, um pai, uma mãe perderam, né? o seu emprego ou tinham a sua atividade autônoma e reduziram a sua renda por conta disso. Então, acho que as pessoas ainda estão muito em busca, numa procura por orientação. Né? Muita gente está procurando na internet, buscando informação, mas eu não sei o quanto, de repente, informação também errônea e que não seja muito profissional está sendo disponibilizada. Então, né, você está acompanhado de profissionais, né, que tem realmente uma metodologia, faz toda a diferença. Sim, o bom uso do dinheiro, né? Simples assim, né? O bom uso do dinheiro. A gente usa bem o dinheiro, como a gente faz para resolver qualquer situação ou para produzir, né? Porque, na realidade, inteligência financeira nada mais é do que ser produtivo. Aprender a ser produtivo, financeiramente, mas ser produtivo, né? Porque a grande sacada vamos ser produtivos. Então, como ser produtivo, mais produtivo nessa época, de repente gerar uma renda extra, e no processo também de mentoria a gente trabalha muito, como eu faço para gerar uma receita, uma renda extra para complementar isso, e como eu começo a investir, né? Investir nos meus sonhos. O investir não é só o investir em fundos de investimentos ou qualquer Claro. no mercado, mas investir aí até em negócios, então, assim, de uma forma inteligente, estruturar o sonho, né? Seu propósito. Sim. Mesmo em pandemia, em meio à pandemia. E é legal, Alexandre, não sei se você teve alguns depoimentos aí que passaram, né? Mas eu tenho muitas pessoas que, assim, até mesmo passando por situações ruins, foi muito legal que eles falaram assim, cara, eu tirei uma lição dessa pandemia. Sem dúvida. Fala, qual a lição? Aí cada um vai dando seu feedback. Nunca mais eu vou passar pelo que eu passei. Nunca mais eu vou consumir desse jeito. Eu nunca mais vou ficar sem fazer minha reserva de importância, minha reserva de emergência. É muito interessante. Sim. É o que eu falo, assim, bem-vinda à pandemia. Porque ela ensinou muita gente. Não, a gente está vivendo uma mudança de comportamento das pessoas, né, em relação ao consumo, etc. Eu não posso negar que o segmento de materiais de construção está se mostrando muito beneficiado com isso, né? A gente está vivendo uma onda que não chega a ser uma onda tão positiva quanto talvez de empresas de materiais médicos e hospitalares, né? Que aí o boom foi incrível. Mas a gente está vivendo um momento onde as pessoas, pela questão do isolamento, por estarem mais dentro de casa, estão prestando mais atenção nos locais e os ambientes onde elas vivem. Quer dizer, tem um ambiente adequado se eu precisar fazer um home office? Né? Eu tenho um ambiente adequado para pegar para o estudo. Muitas crianças estão fazendo, né, o estudo dentro de casa, né, através de plataformas digitais. Eu tenho, né, então assim, começa a ver o armário que está quebrado, o banheiro que está pingando, o sofá que está com problema, a falta de ergonomia numa mesa, numa cadeira para trabalhar, etc. Tudo isso tem gerado um movimento na economia em materiais de construção muito grande. Reformas, troca de imóveis e tal. Então, é uma mudança de mentalidade, né? Eu tenho uma pessoa, uma conhecida até minha, que montou uma sala, uma escola, uma mini escola dentro de um cômodo da casa dela, no estilo montessoriano, enquanto as escolas não funcionam. Então, ela está dando aula para os filhos. Muito interessante, né? Muitas mães estão vivendo isso, né? Qualidade de vida, assim, é muito interessante que eu tenho uma mentorada que falou assim, Karen, minha qualidade de vida com a minha família nessa pandemia é indescritível. Indescritível. Sim. Porque eu todo dia almoço com os meus filhos, eu todo dia estou com meu marido, com os meus Não tem mais o deslocamento, né? Em trabalho, casa, então, trabalho, né?
e nunca, não presentes fisicamente, só o físico, mas Sim. em atenção real, né? Muito legal. A gente, quando começou a ensinar as pessoas a trabalharem de home office, a empresa não tinha essa tradição, então fizemos diversos comunicados, apresentações, orientações sobre como trabalhar nesse ambiente de home office também, né? É um aprendizado para todos, principalmente, né, numa organização que não tinha essa tradição. E tem funcionado muito bem, reuniões de alto escalão da companhia feitas, né, através de plataforma digital, com pessoas que muitas vezes não tinham toda aquele conhecimento, né, de todos os programas, Zoom, Teams, né, o Skype até o pessoal até usava um pouco mais e tal. Então, estão mais familiarizados. Sabemos que vamos voltar, né, já temos algumas programações, as fábricas já voltaram na operação, as áreas administrativas ao longo do mês de agosto começam a voltar com pessoas que se sintam confortáveis. A gente fez uma pesquisa para saber quem está disposto, está querendo, porque muita gente ligou falando, eu quero voltar para trabalhar, eu preciso ter um ambiente mais adequado, eu quero sair de casa, eu quero estar na empresa. Então, nós estamos voltando, quer dizer, isso vai acontecer naturalmente, mas fica agora um cuidado, talvez um equilíbrio maior entre o ambiente de casa, as relações que vivemos dentro da nossa casa e o ambiente profissional e as relações profissionais, né? E é muito interessante também uma outra questão aí que nós temos nesse período, que eu fiz essa leitura, que eu fiz questão de fazer uma leitura, como as famílias economizaram mais estando em Sim, casa. Né? Economicamente, quem realmente decidiu nesse período aí se profissionalizar ou realmente se orientar e adquirir algumas ferramentas de inteligência financeira, foi muito interessante que eu tive depoimentos assim, nossa, reduziu muito, aumentou meu supermercado, mas reduziu muito outros gastos, né? Que seriam despesas, sim. né? Reduziram despesas que É o realmente consumo de impulso, né? orçamento, por mais que tenham perdido de um lado, começaram a equilibrar de outro. Então, esse, né? São os pontos, assim como tudo na vida, né? Os pontos de vista bons e o Uhum. contrário também, né? Então, Sim, legal. sim. Quem realmente buscou esse tipo de recurso conseguiu enxergar isso. Você acha que lá, em algum momento, vocês pretendem fazer esse tipo de trabalho, de buscar entender um pouquinho mais profundamente isso? Para o... Eu acho até acho até nessa nossa conversa é um tema que quando você me fez o convite, né, eu não conhecia com a profundidade, né, que a gente está conhecendo aqui. É um tema até que provavelmente né, eu vou levar para dentro da organização para a gente debater e nos fóruns de recursos humanos onde a gente também frequenta, né, nos grupos de recursos humanos, debater um pouco mais esse tema, porque nós temos que preparar as pessoas né, do ponto de vista de saúde física, mental e a saúde financeira também, né? Então, que esse momento sirva um momento para a gente ter reflexões onde a gente tem necessidades, né, de se desenvolver, onde a gente hoje não tem habilidade ainda suficiente para evoluir, e esse me parece ser um tema bastante relevante. Né, já é relevante já há alguns anos do ponto de vista de preparação de poupança para futuro, de pensar em futuro, mas eu acho que imaginar que o futuro já chegou, né, que o dia a dia também tem que ter o mesmo nível de planejamento do que só um planejamento de aposentadoria, né? Isso é muito importante e raro, eu acho, entre o povo brasileiro como um todo. Legal, legal. Alexandre, eu posso abrir para ver se alguém tem alguma questão aqui, alguma... Claro, sim, sim, Então, agora eu perfeito. vou abrir, queria saber se alguém quer fazer alguma questão, quer tirar alguma dúvida com o Alexandre ou comigo, bater um papo aí. E já antecipadamente nós temos só, acho que uns 10 minutinhos no máximo, Não, perfeito. Vamos aproveitar esses últimos 10 minutos para ouvir um né? pouquinho, Eu né? sempre falo que quando eu conversei contigo, a minha intenção é sempre fazer uma live pequena, né? Mas a conversa desenvolve e quando vai ver. Não, esse é um tema, além de apaixonante, é o tema do momento, né? Exatamente, né? Nós temos vários temas, né? Um dos temas que temos vários temas muito apaixonantes que seria o dinheiro, seria mercado, né? Hoje, né, o que gira nas redes sociais e que é de interesse das pessoas, que é exatamente isso, né? Clientes, equipes, então são temas que realmente chamam a atenção, né, das pessoas, porque é Sim. o dia a dia, a nossa vida, né, a nossa história. Então, mas ó, como ninguém se manifestou aqui, Alexandre, ai,
eu realmente deixei, acho que o pessoal do Facebook aqui. Nós temos uma questão aqui do José Esteves no Facebook. Legal. Legal. O carro da minha mãe foi levado para. O carro estava certo, como eu faço? Eu acho que. Aí eu acho que não tem. Essa pergunta não tem muito a ver com a questão financeira aqui, mas é uma questão operacional aqui diferente. Talvez um questionamento jurídico. José Esteves, depois eu te respondo no Messenger, tá? É uma questão mais jurídica, que eu também sou advogada, né? Claro, claro. Aí Você a só pessoa aproveita o canal, né, vê escrito de no Facebook que comunicação, né? eu sou mentora financeira, instrutora financeira e advogada, e que eu faço essa junção também, né, Alexandre? Não tem Bacana. como não, né? Até que a minha especialidade é direito bancário. Então, Uhum. naturalmente, quando eu estou fazendo a mentoria financeira, a pessoa, quando ela tem uma dúvida, quando ela realmente precisa de uma orientação, uma renegociação, Sim. eu tenho tido uma demanda muito grande de empresas, de pessoas para renegociar, para realmente reestruturar. E juridicamente existem pessoas que já chegaram num patamar que já não dava mais tempo, né, de Sim, sim. criar uma estrutura, uma organização que pudesse renegociar a tempo, de não gerar uma restrição na Serasa e aí precisar de uma estrutura jurídica. Claro. Aí eu também presto esse serviço desde a demanda, né? Desde que haja demanda, desde que haja necessidade. Inclusive, muito interessante, eu trouxe aqui para uma live uma pessoa, uma empresa que faz essa questão de poder regularizar o CNPJ e o CPF das pessoas a ponto de reabilitar o crédito dela, né? Para que Uhum. se reerguer de algum Sim, ponto. não, sem dúvida. Porque, de alguma forma, você vê muito na tua empresa. O que acontece se as pessoas têm restrição, é muito difícil uma empresa contratar, né? Assim, na verdade, eu acho que a grande preocupação é buscar um colaborador, né, um novo colaborador que tenha esse equilíbrio, né? Então, assim, eu acho que isso é levado em consideração, não a restrição propriamente dita, né? Isso o grande ponto é como que a pessoa lida no seu equilíbrio, no seu reequilíbrio. Ela tem um plano para reequilibrar-se? Eu acho que isso tem que ser avaliado, né, num processo seletivo, mais do que simplesmente uma restrição, né? Uhum, uhum, no seu equilíbrio financeiro, é que, na realidade, na hora do processo seletivo, vamos e convenhamos, né? Existem candidatos e bons candidatos, graças a Deus, para a empresa, né? Mas, de algum ponto de vista, para as pessoas que estão concorrendo à vaga, é complicado, porque entre uma pessoa que tem X atributos, uma que tem o mesmo atributo, uma que não tem restritivo e outra que tem o restritivo, na hora da escolha. Assim, eu acho que isso é um atributo a menos, né? É um É atributo a menos que a pessoa vai ter, né? Não, isso sem dúvida, né? Agora, de novo, isso tudo pode ser investigado durante uma entrevista, né? Quer dizer, o que aconteceu? Foi um período longo de desemprego, a pessoa teve alguma situação familiar que exigiu algum endividamento. Eu acho que isso tudo pode surgir na conversa muito mais como uma oportunidade, porque a informação nua e crua, né? Ó, fez um MBA em tal lugar, o que a pessoa aproveitou, né? Então, assim, tudo isso a gente investiga dentro do processo seletivo, porque mesmo os atributos positivos podem não se extrair nada e a pessoa não ter aproveitado em nada aquele conteúdo, né? Então, a gente procura fazer isso, né? Interessante, Alexandre. Então, você me diz que, nossa, mas que feedback legal, porque eu tenho Uhum. muita demanda que fala assim, eu não consegui realmente me recolocar no mercado porque eu tenho um restritivo no meu nome e a empresa falou que em virtude desse restritivo eles não poderiam me contratar. Então vocês olham com outros olhos. Nossa, que Olha, fantástico. assim, boa parte das empresas por onde eu passei tem essa visão, né? Claro que existe cada empresa tem a sua política, etc., né? De que tipo de avaliação que vai fazer do seu colaborador, mas acho que a grande preocupação, até eu trabalhei na Serasa, né? Eu trabalhei durante praticamente 5 anos lá na Serasa, e a própria Serasa fazia contratação de pessoas que tinham restrição, né? Então, isso não era um impeditivo. É claro que muitas vezes isso vira às vezes uma muleta que a pessoa utiliza, né? A não ser que a empresa tenha
falado isso para ela propriamente dita, né? Às vezes a pessoa usa isso como uma muleta para justificar, puxa, talvez foi por isso que eu não fui aprovado, porque me consultaram, etc. Mas eu acredito, boa parte das boas empresas estão muito mais trabalhando, muito mais nessa linha. Bom, tudo bem, você pegou, me informou, você tem esse receptivo, você tem essa dívida. Como que você está trabalhando para resolver isso? Qual que é o teu planejamento? Né? Legal. Eu acho que essa tua parte do coaching pode até, inclusive, apoiar pessoas a terem Exato, uma argumentação muito boa para serem contratadas, entendeu? exato, é exatamente isso. O que eu sempre trabalho com os mentorados é isso. Ok, existe esse restritivo, não se desespere, não fique desesperado para pagar também, porque Uhum, nós vamos estruturar isso dentro da rota e algo que seja vantajoso, porque geralmente os bancos eles apavoram muito, né? Os credores ficam em cima, apavorando a pessoa para fazer uma renegociação, que na realidade não é inteligente financeiramente naquele momento uhum, da renegociação. sim, E vai prejudicar lá no futuro, porque talvez ela não consiga, ou eu vou dizer que 99% das pessoas que eu mentor, se faz, dependendo do nível que está o endividamento ou a inadimplência dela, não é o momento. Então, realmente, 99% de chances dela realmente não conseguir honrar com sim, sim. com o pagamento. Dívida impagável, torna-se impagável, né? Então, não adianta. Então, algumas vezes, né, dependendo da situação, eu oriento, calma, ainda não é o horário, não é o momento de você pagar, vamos estruturar isso de uma forma que você possa se comprometer sim, e juridicamente eu também falo, vamos lá Claro, nos comprometer, você vai se comprometer em algo que realmente você possa pagar, porque senão sem dúvida. retrabalho para você, um desgaste emocional gigante para a pessoa, um retrabalho do credor, retrabalho do advogado que está assessorando, do mentor que está apoiando, e Sim. realmente ser feito algo que realmente tem uma base, uma estrutura que possa fazer com que a pessoa possa respirar e sonhar de novo, né? Viver Uhum, uma sim. nova realidade, né? Criar um novo momento de vida. Muito bacana. Essa é a grande função, né? Bom, Muito Ale, legal. eu quero agradecer muito, muito, muito de novo a sua Obrigado. presença. E agora já estamos chegando nos segundos finais aqui da nossa live. E agradecer a Duratex por ter realmente autorizado você e a sua Sim. disponibilidade desde o início de me apoiar e de estar aí compartilhando todo esse conhecimento, essas informações valiosas. Muito obrigada. Foi muito bom, até para gerar ideias novas, para a gente levar esse tema para discutir, né, nas empresas, né, não só na empresa que eu trabalho, mas nos grupos, e saber que a gente realmente está evoluindo nesse tema de educação financeira. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Boa noite a todos. Muito obrigada por quem esteve aqui conosco. Um abraço. Tchau, um Tchau, abraço. tchau.